pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo, para quem não me conhece, eu sou a professora Zilmar e hoje nós vamos iniciar a nossa terceira unidade. Bom, na última aula vocês fizeram prova, é isso? E aí me conta, se deram bem, foi fácil, foi difícil, você estudou? Tenho certeza que só foi nota ótima, porque eu só estou dando aula para ótimos alunos, não é isso, pessoal? Pois bem, galera, hoje estamos iniciando a nossa unidade 3 e hoje nós ainda vamos falar de quê? Do Império Romano do Ocidente. Lembra que eu falei que o Império Romano ele era tão importante, mas tão importante, que ele acaba influenciando todo o Ocidente, né? E também os dias atuais. Então não tem como a gente estar na escola e não falar de Império Romano do Ocidente. Bom, galera, essa unidade 3 vai começar a falar sobre os séculos 14 e os séculos 15, que no caso é a Baixa Idade Média. Lembra que eu falei que a Idade Medieval, que é a Idade Média, ela vai ser dividida em duas fases, lembra? A Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. A Alta Idade Média vai ser quando as pessoas vão sair das cidades, fugindo da invasão dos germânicos, e vão para o campo, lembra? E aí vai surgir o feudalismo, vai surgir o feudo, tudo isso aí nós já estudamos. Mas agora nós vamos falar da Baixa Idade Média, que nós já falamos também sobre. Lembra que vai ter o renascimento cultural, vai ter o renascimento científico, vai ter o renascimento urbano, o comercial. Só que agora nós vamos falar de algumas coisas específicas. Então, a Baixa Idade Média, que é o segundo período da Idade Medieval, vai acontecer todos esses movimentos, mas também vai acontecer coisas que vão influenciar o futuro do Ocidente e também o nosso futuro, pessoal, certo? Então é isso, pessoal, vamos começar a aula de hoje. Caneta, material, caderno na mão, certo? E vamos lá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a Baixa Idade Média. Nós vamos falar das crises do século XIV e o XV. Vamos falar da peste negra, da fome, mudanças políticas e sociais. Agora, a pergunta é: você sabe o que é peste negra? Tenho certeza que sim, pois nós já estudamos sobre isso, lembra? Mas agora nós vamos relembrar, porque a peste negra foi um dos fatores, pessoal, que trouxe uma crise e também marcou muito os séculos 14 e 15, certo? Vamos lá, pessoal? Bom, galera, é o seguinte. Crises dos séculos 14 e 15. Essa imagem aqui, ela já chega, né, na total violência aí. Essa imagem, ela retrata a Guerra dos 100 anos, pessoal. Você acredita que teve uma guerra que durou um século? Detalhe, chama-se de Guerra de 100 anos, mas ela durou 116 anos. É muito tempo, pessoal, é muito tempo mesmo. Então, aqui nós vamos ter duas nacionalidades. Nós vamos ter cavaleiros, soldados de dois reinos. Nós vamos ter o reino da França e nós vamos ter o reino da Inglaterra. Então, a Guerra dos 100 anos, já é um spoiler, certo? Vai ser entre a Inglaterra e a França, pessoal. Vendo essa imagem, quem está se dando mal aí? Bom, quem está se dando mal é os dois, né? Temos aqui um francês e um inglês caídos. Então, tá empate essa guerra aí. Mas daqui a pouco eu vou falar quem vai ganhar essa guerra, certo? Vamos lá. A Baixa Idade Média foi um período marcado por profundas transformações na sociedade europeia. Enquanto os séculos anteriores foram caracterizados pela consolidação do feudalismo e pelo domínio da igreja sobre a vida cotidiana. Como eu falei para vocês, a Baixa Idade Média, ela já começa com o declínio desse feudalismo. Então, na Alta Idade Média, o feudalismo, pessoal, era predominante. Já na Baixa Idade Média,
o feudalismo está entrando em crise. Lembra? As cidades elas estão renascendo. Então, com o renascimento das cidades, veio o comércio. Então, não tem mais por que eu ficar naquele campo. Então, as pessoas elas estão saindo do campo e vindo para as cidades, para os burgos. Lembra? Que são aquelas cidades fortificadas. Então, a Baixa Idade Média, ela já começa com essa crise desse feudalismo. Então, se o feudalismo lá no campo está em crise, quer dizer que as cidades elas estão renascendo, certo? Vamos continuar. Os últimos séculos medievais testemunharam crises severas que abalaram as estruturas tradicionais e abriram caminho para as mudanças políticas, sociais e econômicas significativas. Entre os fatores que mais impactaram esse período, destaca-se a peste negra, as frequentes crises de fome. Pessoal, a Baixa Idade Média, o século XIV e o XV, vai ser marcado por muitas crises de fome. Pessoal, realmente, as pessoas no campo, elas estavam morrendo de fome, pois não havia o que comer. Então, como vai ter a peste, já não vai ter mais pessoas para trabalhar, para plantar. Além disso, a população ela vai ser dizimada, 1/3 da população de toda a Europa vai morrer durante essa peste. E além disso, nós vamos ter muitas guerras. Lembra aí, nós vamos ter uma guerra que vai durar 116 anos. É muito tempo, pessoal. E aí nós vamos ter transformações políticas, que agora o rei ele vai ter o poder centralizado nas mãos dele. Lembra que ele vai fazer uma aliança com a burguesia que está surgindo. Então, esse rei, ele vai cobrar um imposto e ele vai se tornar um rei absoluto. O poder dele não vai ter limites, certo? E o surgimento de novas dinâmicas sociais, ou seja, de novas classes sociais. Entre os séculos 12 e 14, a economia medieval vivenciou uma época de ascensão mediante a ampliação da oferta de gêneros agrícolas e o desenvolvimento das cidades. Então, século 12 e 14, o comércio ele vai ser muito intenso. Lembra que esse comércio ele vai renascer graças a essas cruzadas. Então, com esse comércio que renasceu, vai haver uma troca de mercadoria aí entre as cidades. Então, se há uma troca de mercadoria, há também uma troca de cultura, pessoal, de costumes. E aí, esse comércio ele vai trazer muita riqueza para muitos reinos e principalmente para os burgueses, certo? O aquecimento das atividades comerciais, o afrouxamento das relações servis em algumas regiões, a monetização da economia e a consolidação de uma nova classe social pela burguesia. Então, nós vamos ter aí essa nova classe, que é a burguesia que vai surgir. Agora nós vamos ter, na Baixa Idade Média, já vindo para a Idade Moderna, uma ascensão social. Se lá no feudalismo a sociedade era estamental, se eu nascesse serva, eu ia morrer serva, aqui não. Aqui você vai ter é pouca, mas você já tem uma mobilidade, você tem uma mudança de classe, certo? Então, se eu nasci pobre, eu posso me tornar uma burguesa. Eu só tenho que comercializar alguma coisa e ganhar muito dinheiro com isso, tá? Então, no início da segunda metade do século XV, essa realidade foi bruscamente interrompida com o terrível advento da peste negra. Então, assim, estava tudo maravilhoso. O comércio estava crescendo, a população estava mudando de vida. Óbvio que a igreja ela estava ali atuante, óbvio que as pessoas iriam pagar muitos impostos, mas está tendo um avanço. Porém, isso aí vai ser interrompido pela peste negra, a pior epidemia da Idade Média, pessoal. Em pouco tempo, milhares de europeus foram dizimados por uma terrível epidemia. Além de causar tantas mortes, essa doença também foi responsável por um grande declínio populacional.
Alguns estudiosos estimam que mais de 1/3 da população foi vitimada, pessoal. Então, você lembra que eu falei que essa peste negra, ela vai ser, ela começa lá no Oriente, certo? Não vai ser só na Europa, mas a Europa é quem vai ser mais afetada, a parte mais afetada, mas ela também vai atingir o Oriente Médio, ela também vai atingir o norte da África. E por que acontece aí essa peste, professora? Por que acontece essa epidemia no século XIV? Bom, pessoal, essa epidemia, ela vai chegar na Europa por meio dos navios comerciais, você lembra? E dentro desses navios, por eles estarem muitos meses no mar, lógico, o rato não vai vir nadando, né, pessoal? Ele entra pelo porto. Só que dentro desse navio há muita sujeira. Então, as pessoas não tinham hábito de higiene como nós temos hoje. Então, desse rato vai ter uma pulga. E essa pulga é que vai transmitir esta peste negra, essa epidemia para as pessoas. Então, a peste, ela tinha 3 fases. Então, ela podia afetar as pessoas de 3 fases, certo? De 3 formas. Então, nós temos a peste bubônica, que é a forma mais comum. É aquela fase onde as pessoas que são infectadas pela peste negra, ela vai desenvolver em seu corpo bulbos, feridas, pessoal, negras, escuras. Então, ela vai durar aí uma semana e depois ela vai morrer. Nós temos a peste pneumônica, que ela vai afetar diretamente os pulmões das pessoas. Então, ela vai ser transmitida pelo ar. E aí a pessoa vai demorar aí uns 3 dias para morrer. Então, essa é a peste pneumônica, ela é uma peste contagiosa. Ela vai ser espalhada pelo ar. Tanto é que aqueles médicos da peste, não vai adiantar muita coisa eles usarem aquela máscara, porque a peste agora ela está sendo transmitida pelo ar. Então, a primeira fase é na pulga do rato. Então, o rato tem a pulga, essa pulga te pica, te fere, e aí você contrai essa doença. E depois, ela vai começar a ser transmitida pelo ar. E também nós vamos ter a peste septicêmica. O que é a peste septicêmica? É a peste que vai infectar o sangue. Essa aí é a pior fase, onde a pessoa que contrai a peste septicêmica, ela morre praticamente quase na hora, digamos assim. Então, essa peste, ela vai afetar e dizimar 1/3 da população da Europa. Então, eles não sabiam o que era uma peste, eles não sabiam como era transmitida essa doença, eles não sabiam de nada. Então, a igreja, ela vai atuar como? A igreja, ela traz uma explicação que não vai ser pautada na ciência. Então, vai ser pautada pela fé. Então, a peste negra, a igreja, ela vai pregar, vai espalhar, que é um castigo de Deus, está castigando as pessoas com essa terrível doença, que até então ninguém sabia qual que era a causa. Então, as pessoas, elas acreditavam nisso. Então, muitas delas não sabiam como era transmitida, o que fazer. Então, com isso, ajudava a transmissão ser bem mais rápida. E, além disso, a falta de higiene. As pessoas não tomavam banho todos os dias. Pessoal, as pessoas demoravam até anos para tomar banho, para você ter uma ideia. Que eu não estou brincando, de verdade, de verdade, de verdade, de verdade. Então, elas não tinham esse hábito higiênico, não tinha esgoto, era tudo no meio da rua, elas não escovavam os dentes, as roupas eram extremamente sujas, lixo, muitos lixo na rua. Então, isso aí vai o quê? Aumentar a proliferação de doenças de rato, certo? Vamos continuar. Dito isso da peste, as atividades comerciais, elas vão diminuir, porque metade da população está morta, não tem quem faça essa travessia, não tem quem comercialize, não tem pessoas, todo mundo está morto praticamente. Bem como as propriedades feudais desaceleraram a sua capacidade de produção. Temendo a escassez de alimento, que de fato aconteceu, vários nobres dificultaram ao máximo a saída dos servos de suas propriedades.
Nesse contexto de escassez e enrijecimento, as tensões entre servos e nobres logo se evidenciaram. Pessoal, a Europa vai passar aí por um longo período de fome. E a gente sabe que fome não é brincadeira. Quem já passou aí, pessoal? Mas não é aquela fome de você abrir a sua geladeira e ter um monte de coisa lá e você não querer comer o que tem ali. Fome é você não ter de onde tirar, você não ter o que comer real. E essas pessoas, elas realmente não vão ter. Por quê? Porque só quem vai ter acesso aí a essa comida é a nobreza. Lógico que a população mais pobre, ela vai ter, mas vai ser muito pouco, porque o solo está esgotado, não tem pessoas o suficiente para trabalhar, certo? E metade está morta. Então, e além disso vai ter guerras. Então os soldados eles precisam comer. Então esse rei, esse nobre, ele vai voltar essa produção para vencer uma guerra muitas das vezes, tá? E aí, como fome causa tensão, porque quem está com fome tem pressa, vai acontecer algumas tensões entre os servos e os nobres. Então a peste negra veio logo a conviver com os levantes organizados por servos e jornaleiros. Pessoal, esses jornaleiros não é o cara que leva jornal não, tá bom? Nesse tempo nem existia isso. Por que jornaleiro? Imagine uma pessoa que ela trabalha e ela recebe por diária, por dia trabalhado. Então, ela recebe por uma jornada, por isso jornaleiro. Então, em toda a Europa. Em regiões da Bélgica, França e Inglaterra, observamos os camponeses envolvidos em grandes revoltas que ficaram conhecidos pelo nome de Jacquerie. Pessoal, Jacquerie, como é que está o meu francês? Tá bem? Bom, galera, quem que é esse Jacquerie aí, professora? Vamos lá. Pessoal, esses Jacquerie eram servos que vão lutar durante a Guerra dos 100 Anos. Por que Jacquerie? Porque é o nome francês, então Jacquerie vem da França. O que a França vai fazer? Como veio, tá tendo a guerra, então a França está perdendo essa guerra. Então o que a gente faz? A gente precisa de soldado. Então a gente pega esses servos, arma esses servos e esses servos vão lutar pela França no campo de batalha. Só que assim, um servo com fome e um servo armado, pessoal, ele faz um escarcéu, né? Ele faz uma destruição. Então vai acontecer o quê? A revolta desses Jacquerie. Vai acontecer a revolta dos servos. Então esses servos vão se revoltar contra os nobres franceses, só que eles vão perder a guerra, porque a maioria deles vão ser mortos, pessoal. Mas foi uma ideia bem interessante do rei francês em armar esse servo para ele poder lutar. Mas no fim, pessoal, os servos acabaram morrendo e a França acabou ganhando essa guerra, já dando spoiler aí, certo? Vamos continuar. Bom, pessoal, essa peste, ela foi tão, mas tão, digamos, avassaladora, apesar de ter sido em pouco tempo, certo? Então foi uma das catástrofes mais devastadoras da história. A doença, identificada hoje como peste bubônica, chegou através do continente, através de rotas comerciais que ligavam o Oriente à Europa. Então aí você vê o quanto essa guerra foi prejudicial, o quanto essa epidemia ela foi prejudicial, muitas pessoas mortas, a Europa praticamente dizimada, pessoal. Então estima-se que a epidemia tenha dizimado entre 1/3 e metade da população europeia, provocando um colapso social sem precedentes, diante do medo e do desconhecimento sobre as causas da doença. A população buscou explicações no sobrenatural, ou seja, mais uma vez, buscando a fé para tentar encontrar uma explicação, atribuindo a peste a um castigo divino ou a supostas conspirações, como a acusação infundada contra judeus. Pessoal, essa perseguição contra os judeus é antiga, hein? Nós vamos ter uma
bem recente, inclusive que você vai estudar, que é de um carinha com bigodinho lá na Alemanha, que vai perseguir esse povo mais uma vez. Então, os judeus aí, mais uma vez, sendo perseguidos e culpados por uma coisa que, obviamente, não é culpa deles. Além das mortes, a peste negra resultou em uma drástica escassez de trabalhadores, ou seja, metade está morto, não tem como trabalhar. O que enfraqueceu a estrutura feudal e fortaleceu o surgimento do trabalho assalariado, abrindo caminho para mudanças socioeconômicas no final do período medieval. Pessoal, se eu não tenho mais mão de obra, se está escassa, então quer dizer o quê? Que essa pessoa, esse camponês, digamos assim, essa pessoa que não é nobre, que não tem posses, ela pode escolher. Então, assim, como não tem gente para trabalhar e eu não posso mais, digamos, escravizá-lo, então eu vou oferecer para ele um trabalho assalariado, pessoal. Então, como o comércio ele está já em ativa, então esse comércio ele vai trazer essa nova forma de trabalho. Eu trabalho, eu dou a minha mão de obra, em troca recebo um salário, recebo um dinheiro para me sustentar. Então, esse período da Baixa Idade Média, século 14 e 15, foi marcado também por fome. Então, fome aí vai se espalhar por toda a Europa nesses séculos, graças à peste negra, graças à escassez de mão de obra, graças a mudanças climáticas e guerras também. Então, a fome também foi um elemento constante na Baixa Idade Média, tornando-se especialmente grave no início do século XIV. A chamada Grande Fome foi consequência de uma mudança ou uma conjunção de fatores, incluindo mudanças climáticas associadas à pequena idade do gelo, esgotamento do solo devido ao uso intensivo das terras e um crescimento populacional, além da capacidade produtiva agrícola da época. Com a falta de alimento, cidades e vilarejos enfrentaram miséria extrema, surto de doenças e uma escalada de violência. A fome crônica debilitou a população, tornando-a ainda mais vulnerável à peste negra, que chegaria algumas décadas depois. Essa crise alimentar também impulsionou mudanças na organização econômica e forçou a busca por novas formas de cultivo e de comércio de alimentos. Então, pessoal, essa escassez, essa fome que assolou, vai impulsionar a procura de novas formas de cultivo, de novas terras produtivas e também de comércio de alimentos. Então, querendo ou não, a partir do século XV, você tem aí, no caso, as grandes navegações. Nós vamos procurar novos territórios que tenham algum tipo de riqueza ou algo que eu possa levar para a minha terra, que eu possa pegar para trazer para, digamos, o meu reino e assim deixar esse reino extremamente rico. Então, toda essa fome, essa peste, vai forçar os reis a buscarem novos ares, novas terras, novos territórios para buscar isso aí que eles não têm, que está escasso nos seus reinos, nos seus territórios. Mudanças políticas e sociais. Aqui nós temos um burgo, nós temos uma feira. Lembra que o burgo é aquela cidade fortificada, porque não tinha muita segurança na época? E aí vai surgir essas feiras. Lembrando que essas feiras aqui, elas vão ser alimentadas por produtos que vão vir lá do Oriente, principalmente as especiarias. Lembrou? Vamos continuar. No campo político, a Baixa Idade Média testemunhou o enfraquecimento progressivo do feudalismo e a ascensão
de monarquias centralizadas. Durante grande parte da Idade Média, o poder esteve fragmentado entre os senhores feudais que controlavam terras e exerciam autoridade local. Pessoal, só que o feudalismo, ele acabou, certo? Nós temos as cidades, nós temos o comércio. Então, esse senhor feudal, lembra que lá no feudalismo, as pessoas elas tinham mais respeito pelo senhor do que o próprio rei. Só que esse senhor feudal não existe mais. Agora as pessoas elas têm que cultuar, elas têm que obedecer a um rei. E esse rei, pessoal, é quem vai centralizar esse poder. Esse poder ele vai ser tão grande, que esse rei ele vai se tornar um rei absoluto. Ou seja, ele vai ter um poder total de fazer absolutamente tudo que você imaginar. Ele vai tomar conta da economia, da política e até mesmo da igreja. Então, ele vai ser um rei absoluto graças a essa mudança na economia, pessoal. Para você ter uma ideia de como a peste, a fome, essas guerras, elas vão mudar o cenário no finzinho da Idade Medieval. Vamos continuar. Bom, pessoal, dito isso, essas crises demográficas e econômicas favoreceram o fortalecimento dos reis, que passaram a consolidar territórios e criar instituições mais centralizadas. Guerras prolongadas, como a Guerra dos 100 Anos, foram decisivas nesse processo, pois exigiram a formação de exércitos permanentes e uma estrutura administrativa mais eficiente. Pessoal, essa Guerra dos 100 Anos é muito interessante, sério. Então, essa guerra, ela vai ser causada pela disputa do trono francês entre ingleses e franceses. Então, assim, essa disputa pelo trono francês vai ser uma disputa entre um rei inglês e no caso, um herdeiro do trono francês. Porque o herdeiro, um vai ser o neto e o outro vai ser um sobrinho. Na época, pessoal, quando o rei francês ele morre, ele só tem filha mulher. E a França tinha uma lei chamada Lei Sálica, onde proibia mulher de ser rainha, pessoal. Olha só que coisa injusta. Então, mesmo se a mulher ela fosse a mais velha, ela fosse a primogênita, ou ela só sobrasse ela não podia ser uma rainha, ela não podia governar o reino. Por quê? Porque mulher não poderia ser rainha. Então, essa Guerra dos 100 Anos, que vai durar 116 anos, vai ser a disputa de um rei inglês, que vai querer ser rei também da França, e também de um sobrinho do rei, que não é filho, mas também vai querer o direito de ser rei da França, certo? Então, vamos continuar. Dito isso, pessoal, após a morte do rei Carlos IV, que não deixa herdeiro homem, que era o rei francês, ele não deixa herdeiro homem, só deixa herdeiro mulher. O rei inglês, Eduardo III, reivindicou o trono. No entanto, o governo francês escolheu Filipe VI, iniciando o conflito. Pessoal, nessa guerra aí, que demorou 116 anos, foi vitória francesa. Então, a França, ela consegue ganhar essa guerra aí, tá? Mas, assim, muito enfraquecida, porque vai vir a peste depois. Então, a França, ela vai estar, assim, em maus lençóis. E aí, nessa guerra também dos 100 anos, nós vamos ter aquela heroína, que é a Joana d'Arc, pessoal, que ela vai liderar as tropas francesas e ajudou na virada da guerra. Por quê? Porque a Guerra dos 100 Anos estava sendo vencida pelos ingleses. Só que a Joana, com as suas visões, ela ajudou o governo francês a ganhar. Mas você sabe o que aconteceu com ela, né? Terminou queimada, pessoal. Terminou sendo julgada pela Igreja Católica, que ela tanto ajudou. E lembrando que anos mais tarde ela foi considerada inocente e até considerada santa. Olha só, para quê, né? Vamos lá, continuando. Além disso,
A crise da igreja evidenciada pelo cisma do Ocidente. Pessoal, esse cisma do Ocidente é interessante. O do Oriente foi o quê? Foi a separação da igreja. É do Oriente e do Ocidente. A do Ocidente é interessante, porque foi a disputa entre dois papas. Dois homens se consideravam o Papa da Igreja Católica. Então vai haver essa disputa aí no final. Nenhum dos dois vai levar a coroa, vai levar o título de Papa, vai ser escolhido outro pela Igreja, tá? Mas aconteceu isso. A Igreja Romana do Ocidente vai ter 2 papas. Só que aí nenhum dos dois vai ganhar o papado e aí vai vir o outro no lugar. Contribuiu para a perda de influência do poder religioso sobre os monarcas, que passaram a buscar legitimidade própria para governar. Ou seja, além disso, nós vamos ter aí o renascimento científico, que vai ajudar aí nessa perda de poder da igreja. Nós vamos ter as reformas protestantes, lembra? Que não vão concordar com os dogmas da igreja, que não vai concordar com as coisas que a igreja faz e ela condena. Então vai ser uma crise aí, uma crise moral, porque o clero é extremamente imoral. Como eu falei para vocês, eles vendiam cargos dentro da igreja, os padres eram casados, tinham filhos, então havia uma corrupção extrema. Além disso, vai ter também uma crise intelectual. Lembra que eu falei que a igreja, ela detinha todo o conhecimento. Então, as pessoas sabiam das coisas porque a igreja divulgava. Com o renascimento cultural, isso vai mudar. Vai vir a imprensa que vai imprimir esses livros, vai vir a reforma protestante, que vai traduzir a Bíblia agora para vários idiomas, vai surgir novas religiões. Então, tudo isso aí vai ajudar a igreja a perder esse poder que antes era máximo, certo? E aí, as mudanças sociais também foram profundas nesse período. O crescimento das cidades e do comércio favoreceu a ascensão da burguesia, um grupo social formado por mercadores e artesãos, que gradualmente conquistaram maior influência econômica e política. Pessoal, lembrando que essa burguesia, esses burgueses, eles vão ser uma classe social bem atuante, vão enriquecer, porém, eles não vão ser considerados nobres, eles não vão ter direitos. A nobreza, o rei e até a igreja vai cobrar muito imposto dessa classe aqui. E essa classe, cada vez mais, ela cresce, e quando ela cresce, ela quer o quê? Ela quer direitos. Então, é essa burguesia que, mais à frente, vai fazer uma das revoluções mais importantes da história mundial, que é a Revolução Francesa, pessoal, certo? Por quê? Porque ela vai estar cansada de pagar imposto, vai estar cansada de ser explorada pela nobreza e também pela igreja. Ao mesmo tempo, revoltas camponesas e urbanas tornaram-se frequentes, especialmente em resposta a impostos abusivos e à repressão senhorial. A insatisfação popular demonstrava que a sociedade medieval já estava em transição para novas formas de organização que desembocariam no mundo moderno, ou seja, estamos chegando, certo? Falta nós falarmos ainda sobre o Império Romano do Oriente. Professora, o Ocidente ele caiu, mas e o Oriente? O que aconteceu? Pessoal, vamos falar em breve sobre o que aconteceu com o Império Romano do Oriente, pois ele vai marcar a passagem da Idade Média para a Idade Moderna, certo? Dessa maneira, a Baixa Idade Média não foi apenas um período de crise, pessoal, mas também transformações que moldaram o futuro da Europa. A peste e a fome devastaram populações, mas também abriram espaço para mudanças
estruturais. Então, aí você tem uma cidade totalmente fortificada, e aí você está tendo aí, com certeza, nós temos um conflito. Então, foi marcada por várias guerras. Longe da imagem de um tempo estático e sombrio, a Idade Média tardia foi um período dinâmico que preparou o caminho para o Renascimento e para as grandes mudanças que viriam nos séculos seguintes. Eu sei que vocês já ouviram falar que a Idade Média é considerado o período das trevas, certo? Pois a igreja, ela tinha muito poder, tudo era explicado pela fé. Mas na aula de hoje, nas aulas anteriores, a gente viu que nem tudo foi trevas, né, pessoal? Nós tivemos aí o avanço no ensino, criação de escolas, nós tivemos o renascimento das cidades, nós tivemos o renascimento científico, grandes descobertas. Óbvio, foram perseguidos, mas nós tivemos esse avanço. Nós tivemos aí, vamos ter as grandes navegações que vai em busca de novos territórios. Então, a Idade Média, ela não foi o período das trevas, como é pregado muitas vezes em livros, pois nós tivemos avanços na medicina, nós tivemos avanços na matemática, na astronomia, pessoal. Então, hoje, a Idade Média, ela está se encerrando, pois nós estamos chegando quase na Idade Moderna. Então, a aula de hoje fica por aqui. Espero que você tenha entendido tudo, absolutamente tudo, que você tenha gostado da aula, certo? Que você tenha anotado tudinho. E aí, a gente se vê na próxima aula, que eu já sei que você está ansioso, certo? Então é isso. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau!